Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super videoaula. Nessa videoaula nós iremos abordar o assunto Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional, inclusive, é a nossa primeira videoaula do módulo de conhecimentos bancários, tá? Módulo de conhecimentos bancários, que é um módulo fundamental, importantíssimo para aprovação em qualquer concurso de carreiras bancárias, né? E este módulo, eu digo para vocês, que é um módulo super competitivo, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer você aí pontuar a maioria das questões de concurso, quiçá todas as questões, né? Vamos lá, então primeiro assunto, o Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional é uma aula introdutória, a primeira aula de conhecimentos bancários, que tem como objetivo apresentar essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional, como que ela está relacionada às suas estruturas. Quando nós falamos em financeiro, significa dizer o quê? Que é dinheiro, né? O dinheiro, né? Sistema, o que é o sistema? É algo totalmente articulado, organizado, hierarquizado entre si as partes. Ou seja, nós temos diversas instituições devidamente organizadas que vão operar com o sistema financeiro, com o dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, a primeira instituição que vem à nossa cabeça é bancos, né? Mas e aí, professor, só existem os bancos? Não, negativo. Nós temos o quê? O Banco Central, que é um órgão supervisor, é um órgão fiscalizador dos bancos, ou seja, é um sistema todo ele integrado entre si. Então nós vamos apresentar essa estrutura para vocês, né? Antes da gente apresentar as estruturas entre si, apresentar as estruturas para vocês, né, do Sistema Financeiro Nacional, atenção, essa aula é importantíssima, né? Vamos para o primeiro assunto fundamental da aula, né? Vamos lá, objetivo. Professor, objetivo de quê, né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando do Sistema Financeiro Nacional, né? Então vem comigo, vamos lá, vou explicar para vocês. Então nós temos uma pessoinha aqui, né? Olha só. Esse cara aqui é um cara muito afortunado na vida, principalmente nos dias de hoje, né? Ele tem, atenção, olha só, 10 mil reais, tá? 10 mil reais em espécie. Dinheiro, né? Olha aí, ó. Em espécie, dinheiro guardado aonde, né? Lá na sua casa, tá lá bonitinho, lá na sua casa, 10 mil reais, né? Professor, e aí, né? Olha só. Professor, qual que são as implicações de você guardar dinheiro em casa? Várias implicações, né? Vamos lá, questão de segurança, né? O dinheiro pode sumir, você não pode identificar quem que pegou o dinheiro, né? Entre outras, né? E principalmente, dinheiro parado não rende juros, né? Uma regra básica do capitalismo é fazer o quê? O dinheiro trabalhar para você, o dinheiro circular, né? Então, esse cara aqui, né? Vamos chamar esse aqui de LAC, né? Ah, olha aí, de LAC, né? Esse cara aqui tem 10 mil reais em espécie, né? Então, eu sou chamado pelo Sistema Financeiro Nacional de um agente superavitário, ou seja, eu tenho recursos em excesso, né? Estou sobrando recursos, né? O que acontece? 10 mil reais, tá aí, mas e aí, professor, vou deixar parado o dinheiro? Sim, né? Não vou deixar parado o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma instituição financeira, né? E a instituição financeira, por exemplo, ele está me oferecendo aqui uma aplicação, né? Uma aplicação financeira. Vamos colocar o seguinte, né? Uma aplicação financeira que está pagando, né? Juros, né? Ela chega lá e fala, ó, Luiz, pega esses 10 mil reais, aplica aqui aplica em um fundo específico aqui da minha instituição financeira. Bacana, né? Mas tudo bem, por que eu vou aplicar esse dinheiro? Eu vou aplicar esse dinheiro porque nós vamos pagar juros para você, né? O canetão aqui está horrível, gente, ó. Inclusive, eu não tenho como consertar isso, porque eu estou gravando na minha residência, tá? Então, só amanhã, na aula de amanhã, que eu terei as condições de consertar isso aqui, que eu vou lá no escritório e pegar um canetão bom, né? Então, ele fala lá que eu vou pagar, ó, 0,5% de juros ao mês, né? Puxa, 0,5% de juros ao mês? É pouco, mas antes esse pouco do que nada. Então, eu resolvi fazer a aplicação na instituição financeira. Tudo bem. Em contrapartida, existe uma outra pessoa, tá? Uma outra pessoa, né? Que está o quê?
precisando de recursos, né? Está precisando de recursos, né? Então, o que essa pessoa faz? Ela não tem recursos, né? Normalmente, quando uma pessoa não tem recursos, né? O que acontece? Ela procura o quê? Um banco, né? Uma instituição financeira, né? E um agente deficitário que vai buscar um banco. O banco fala o seguinte: eu vou te emprestar os 10 mil reais. Eu vou emprestar os 10 mil reais, só que você vai ter que pagar uma taxa de juros, né? Uma taxa de juros, né? Eu vou cobrar dessa operação de vocês, uma taxa bacana, né? Eu vou te cobrar aqui, 3,5%, tá? De taxa de juros ao mês. Mas, professor, ele captou esse recurso a quanto? A 0,5%, né? Ele captou esse recurso a 0,5%, né? E aí, professor? Ele está emprestando a 3,5%. E essa diferença aqui, professor? Essa diferença aqui, nós temos aí, né, a taxa de captação, que foi de 0,5%, e nós temos outro elemento chamado de spread bancário. Olha aí, spread bancário, né? Professor, a gente vai estudar esses caras aqui com mais detalhes? Sim, a gente vai estudar esse cara com mais detalhes. Mas, assim, a grosso modo, na nossa primeira aula, é o quê? É o custo da operação bancária, porque o banco, ele trabalha, ele pensa assim, né? O custo do dinheiro. O dinheiro é um ativo para o banco, né? É a mercadoria para o banco, né? Então, nós temos aqui isso. O que é isso aqui? Isso aqui é o nome que nós chamamos de intermediação financeira. Então, o sistema financeiro nacional tem por um grande objetivo o quê? Regular o fluxo de caixa às situações dessa intermediação. Por quê, professor? Porque se não for assim, tá certo? Pode ter diversos desequilíbrios, né? Por exemplo, instituição financeira, uma instituição financeira fundamental que faz parte do sistema financeiro nacional. Nós temos aqui os caras chamados de bancos, né? Então tá aqui. Ok, os bancos, né? E nós temos acima dos bancos, só para vocês terem uma ideia, o Banco Central do Brasil, o Bacen, né? Então, o Bacen, hoje em dia, ele dita, né, os limites das taxas de juros dessas operações que nós temos aqui. Então, nós temos aqui o quê? A intermediação financeira. E no nosso curso de conhecimentos bancários, você pode ter certeza que você vai entender todas essas relações. Tá? Então, o primeiro assunto importante da aula inicial de Sistema Financeiro Nacional. Vocês entenderem o mecanismo da intermediação financeira. Gente, prestem atenção, nós vivemos num país capitalista. A sociedade global é uma sociedade capitalista, né? Então, nós temos aqui uma das regras do capitalismo, né? O dinheiro não pode ficar parado. Se o dinheiro fica parado, é prejuízo. O dinheiro tem que circular. Então, nós temos aqui os 10 mil reais, né? Outra, né? Passou lá, depositou no banco. O banco falou, eu vou te pagar 0,5% de juros ao mês, né? É pouco? É pouco, né? Mas hoje é essa taxa que está sendo aplicada aí, está sendo utilizada. Depois, esse 10 mil reais aqui, o banco vai pegar e vai emprestar, vai fazer essa intermediação financeira para os agentes deficitários, né? Os agentes deficitários, né? Outra regra muito importante do capitalismo é o seguinte: no capitalismo, né, as pessoas, né, costumam trabalhar com o dinheiro dos outros. Aí eu pergunto, o banco aqui emprestou 10 mil reais para esse sujeito aqui. Ele trabalhou com seu recurso próprio? Não, trabalhou com recursos de terceiros, né? Então nós temos aí a intermediação financeira. Só para reforçar, só para completar, nossa aula aqui é uma aula completa, vocês podem ter certeza disso. Tá? Com essas aulas aqui, vocês terão plenas condições de acertar as questões de prova. É claro que vocês vão ter que fazer um exercício de quê? De fixação de conteúdo. Vocês vão ter que fazer um trabalho de fixação de conteúdo. Toda aula a gente vai trabalhar diversos conteúdos, diversos assuntos, diversos nomes, na qual você vai ter que memorizar. Tá? Professor, tudo bem. Intermediação financeira, ok, né? Pago. Então, Sistema Financeiro Nacional, ele tem o quê? Vai fazer intermediação entre agentes superafitários para agentes deficitários, né? Que necessitam de dinheiro, né? Esses agentes aqui, superafitários são chamados de quê? De poupadores, são chamados de agentes doadores finais, são chamados de agentes com excesso de divisas, né?
são chamados ainda excedentes financeiros. Professor, por que você está falando isso? Porque esses nomes aqui, eles podem constar na sua prova, e todos eles têm o mesmo significado na disciplina Sistema Financeiro Nacional. Assim como lá os agentes que precisam de recursos, né, são chamados de investidores, tomadores de recursos, agentes deficitários ou carentes de recursos, né, e finalmente agentes com escassez de recursos financeiros, devedores financeiros. Então são as pessoas que compõem aí o Sistema Financeiro Nacional. Professor, isso cai em prova? Vem comigo. Vamos fazer agora duas questões, uma facinha e outra mais ou menos, que já tem aí um pouco mais de conceitos aí que o aluno tem que interpretar. Vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2009. O Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superavitários, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de recursos, né? Com falta de dinheiro. E aí, professor? Correto, exatamente isso, né? Isso aqui é o conceito de intermediação financeira, né? Eu acho que a questão, para ficar mais completa ainda, precisava de uma palavrinha mágica, né? Ou seja, quem que faz a intermediação financeira, né? A intermediação financeira é feita por uma instituição financeira, né? Bancária, né? Normalmente bancárias, né? Que vai fazer o quê? Essa interligação entre um e outro, né? Bacana, gabarito correto. BNB, CESP não, FGV 2014, cargo de escriturário. Vem comigo, olha só que questão interessante, né? A função clássica das instituições financeiras é de fazer repasses dos recursos captados dos agentes econômicos superavitários aos agentes econômicos deficitários, né? Por meio de operações de crédito, ou seja, por empréstimos de financiamentos, né? Com relação aos fundamentos do crédito, assinale a alternativa correta, né? Olha que questão bacana, né? Então, o comando da questão, ele está falando o quê? O conceito básico de quê? De intermediação financeira, né? Sistema Financeiro Nacional, agentes aqui superavitários com agentes deficitários. Pronto, bingo, é isso aí. Vem comigo. Letra A. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras não é regulamentado pelo Banco Central, né? Olha só a assertiva. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras não é regulamentado pelo Banco Central. E aí, professor, vamos lá, né? Então nós temos aqui, né, uma pessoa, tá, que tem recursos sobrando, né? Tá? Aí esse recurso é captado por um banco. Olha aí, né? E esse banco repassa para alguém que está precisando de recursos, né? Só que este banco aqui, ó, ele é supervisionado por quem? Pelo Banco Central do Brasil. Tá aí, né? Então o erro está aqui, ó. Não é regulamentado pelo Banco Central. Pelo contrário, no Sistema Financeiro Nacional, eu digo para vocês com todas as letras, né? Qual que é o produto aqui? Qual que é o serviço? O que o Sistema Financeiro Nacional está operando, né? Qual que é o bem, né? O bem aqui é dinheiro. Como o bem aqui é dinheiro, o que acontece, né? Ele necessita de uma extrema regulamentação e um extremo controle, principalmente porque eu disse para vocês que é a regra do capitalismo, né? Olha só, o dinheiro tem que circular, o dinheiro tem que circular e, além disso, o dinheiro tem que circular e o dinheiro tem que fazer o seguinte, as pessoas vão trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Então o dinheiro tem que circular. Gente, se o dinheiro é dos outros, necessita de o quê? De ainda muito mais controle e supervisão. Então, o Banco Central do Brasil, tá? Já estou fazendo uma aula ampliativa para vocês, considerando que o recurso, o valor econômico aqui é dinheiro, e principalmente dinheiro dos outros que os bancos estão emprestando, tem o quê? Uma forte regulamentação, supervisão e fiscalização por parte das autoridades monetárias. Bacana? Então, letra A está errada. Letra B. Olha só, a formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito é fixada pelo Banco Central
para todas as modalidades operacionais. É errado, né? Olha só, gente, ó, a formação da taxa cobrada nas operações de crédito, né? Ó, formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito, né? Fixada pelo Banco Central. Não é que ela é fixada pelo Banco Central, né? Para todas as modalidades, não, negativo, né? O que acontece? Se a letra B fosse correta, nós, obrigatoriamente, nós estávamos vivendo em um país socialista, comunista, né? Por quê? Em um país comunista não existe o quê? Livre formação dos preços, né? Livre concorrência. Por que não existe? Porque o governo ele dita todo o preço, toda a formação do preço. Está errado, né? Existe o quê? Claro que o Banco Central ele vai estabelecer limites, né? Limites aí, principalmente para conter os excessos, né? Mas a formação do preço da taxa de juros cobrada pelas instituições é formada pelas próprias instituições, sob fiscalização de quem? Sob fiscalização do Banco Central. Então o erro aqui está aqui, ó, né? É fixada pelo Banco Central. Está errado, né? Pode até ter uma taxa fixada em uma modalidade específica por um tempo aí, por um período de tempo bastante restrito, mas o erro está aqui para todas as modalidades operacionais. Não, o Banco Central não fixa. Então, o aprendizado, o Banco Central não é de ficar fixando taxa de juros. A taxa de juros cobradas pelos bancos são os próprios bancos que irão formar. Mas o que ele faz? Ele faz uma fiscalização para evitar até o abuso econômico. Letra C. Olha essa questão, olha a resposta da letra C. Normalmente, os bancos cobram taxas de juros levando em conta a taxa de captação. Opa! Taxa de captação. Eu fiz um exemplo para vocês, né? Que o cara tinha 10 mil reais, ele tem 10 mil reais, estava parado na sua casa, ele resolveu o quê? Abrir uma conta corrente e aplicar esse recurso no banco. O banco falou, eu vou pagar para você 0,5% ao mês. Então, esse 0,5% ao mês é a taxa de captação, a taxa do custo, o custo do dinheiro que o banco tem. E o spread, olha aí, o spread é o lucro desejado envolvendo aí os riscos envolvidos na operação. Spread desejado, tendo em vista os custos e a margem de ganho desejado, né? Então tá aí, tá? O spread desejado, né? Que é os riscos envolvidos e, além disso, os custos e a margem de ganho desejado. Ah, então é o seguinte, né? Olha só, né? Então a taxa de captação, por exemplo, aqui, ó, 0,5% ao mês, né? Ó, taxa para o cara que pega o dinheiro, né? Ó, 3,5% ao mês. É maior? Claro que é maior. Por quê? Aqui está considerado, ó, três coisas, ó. Ó, primeira coisa, ó, 0,5% que é a taxa de captação, o spread, que é a margem de risco do cara não pagar o recurso, né? E o spread, né, tendo em vista, né, os custos da operação, além disso, né, a margem do ganho desejada que está envolvida nessa operação. Então ele capta 3 e ela vende a 3,5% ao dinheiro. Então, claro que a letra C é a alternativa correta. Letra D. As operações de crédito oferecidas pelos bancos são garantidas pelo Banco Central, caso o cliente não honre seu compromisso, né? Professor, o que está falando aqui a letra D? Olha só, né? Olha só. Ó, as operações de crédito oferecidas pelos bancos. Então eu, Luiz, fui lá no Banco Itaú, peguei 20 mil reais emprestado, né? Eu com o Banco Itaú, eu fiz um contrato com o Banco Itaú. São garantidas pelo Banco Central. Negativo. O Banco Central não vai garantir essa operação. Por quê? Porque é um contrato do mercado entre o Luiz e o banco, não tem nada a ver com o Banco Central, né? Está errado, existe sim algumas coisas que o Banco Central aí vai garantir, né, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, né? Ok, né? Então a letra D está errado por isso. Letra E. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras independe do seu patrimônio líquido, né? E aí, professor, está errado, né? Olha, independe, né? Ó, o volume de crédito oferecido, né? Então vamos ao seguinte, o que é o patrimônio líquido? É uma conta contábil do balanço. Então vamos supor que uma empresa, um banco, né, aí tem um patrimônio líquido de 1 bilhão de reais, tá? 1 bilhão de reais.
Ah, professor, se ele tem um patrimônio de R$ 1 bilhão, ele pode, professor, por exemplo, emprestar 50 bilhões de reais? Não, não pode. Tá? Por quê? Porque ele está colocando em risco toda a operação. Se acontecer qualquer coisa, quem que vai pagar esses créditos, esses empréstimos? Porque se ele está emprestando, né? Se ele está emprestando para alguém, o que está acontecendo? Primeira coisa, ele está emprestando de alguém. Regra do capitalismo. Normalmente o recurso não é dele, esse recurso é de uma outra pessoa. Então essa operação vai ter que ter o lastro bancário. Então o Banco Central, na atuação da fiscalização dos agentes, o que o Banco Central faz? O Banco Central aí determina um percentual vinculado aí ao seu patrimônio líquido para dar o quê? Solidez ao sistema bancário, né? Então, o gabarito é letra C, né? Letra C, ok? Pô, professor, a questão foi difícil? Sim, a questão foi difícil, mas calma, né? Alto lá, vamos aí vamos devagar aí o nosso conceito aqui, a gente vai desenvolver todos os conceitos da aula, né? Vamos lá, professor. E agora? Agora a gente vai entrar no assunto importante também, tá? Ó, Sistema Financeiro Nacional. Tá. Professor, no Brasil, qual que é a principal norma que nós temos? A nossa principal norma é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a nossa carta magna, a mais importante no Brasil. E na nossa Constituição Federal, no seu artigo 192 da Constituição Federal, ele traz o quê? Ele traz o conceito, ele traz um artigo específico do Sistema Financeiro Nacional. Então, o que traz a Constituição? Olha só, o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir interesses da coletividade, em todas as partes que compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram, né? Então, aqui é o artigo 192 da Constituição. Ah, professor, por que esse cara aqui é importante? Olha só, Sistema Financeiro Nacional. Professor, quais são as autoridades que nós temos no Sistema Financeiro Nacional, né? Pena que o canetão aqui está com uma péssima cor dela, né? Olha só, as autoridades. Então, nós temos aqui, ó, Ministério da Economia, tá? Ó, nós temos aqui, ó, Banco Central do Brasil, né? Então tá aqui esses caras aqui, né? O que mais, professor? Nós temos aqui, ó, BNDES, tá? Todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. O que ele fala? Estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Ó, promover o desenvolvimento equilibrado do país. Professor, o que está acontecendo, professor? Nós estamos passando por uma séria crise econômica financeira, né? Uma grande, né? Eu confesso para vocês que ao longo da minha vida, esse é o momento mais nebuloso que eu estou vivendo, né? Tudo por causa desse bendito aí, maldito, né? Bendito nada, maldito vírus aí, né? Que está assolando o mundo, não só o Brasil, mas o mundo, né? Vamos pegar o caso brasileiro, essa aula aqui é muito importante, né? Os conhecimentos bancários, o que acontece, né? De uma hora para outra, né? Nós tivemos aí a tal da quarentena, né? Milhares de empresas no Brasil todo fecharam, né? Porque o giro que elas tinham deixou de girar, a quarentena, todo mundo pararam de consumir. Tá? Então, vários segmentos, setores das sociedades aí estão passando por diversas dificuldades, né? Setor hoteleiro, setor de restaurantes, bares, né? Nossa, diversos setores, né? Fotografia, buffet, enfim, uma infinidade de coisas, né? Então, o que acontece? Então, o Sistema Financeiro Nacional, através dessas autoridades, Ministério da Economia, Banco Central, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, os próprios bancos, né, Itaú, Bradesco, Santander, todos eles, né, eles têm a missão de quê? De promover o desenvolvimento equilibrado do país. Então, por isso que o BNDES, por exemplo, está liberando linha de crédito aí, a taxa de 3,5% ao ano, sendo a primeira parcela. Daqui 6 meses, vocês vão parcelar em 24 meses a folha de pagamento, né, do empresário, do empreendedor. Então, em diversas ações aí, para quê? Olha só a atualidade do assunto, né?
Tudo isso por força do artigo 192 da Constituição. Né? Então aí, você viu os interesses da coletividade. Então tá aqui, né? Então essa aqui é a primeira parte do artigo. A segunda parte do artigo importante, né? Que eu quero passar para vocês. Olha aqui, gente, As cooperativas de crédito também fazem parte do sistema financeiro nacional. O Constituinte, lá em 1998, fez questão disso, né? E olha só, então nós temos aqui, primeiro, legal, lei, né? Então nós só a hierarquia das leis, né? Então nós temos aqui, né? Vou pegar aqui uma... acho que é o... Não. Vírgula. Isso, né? Então, só para você entender, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui, Sistema Financeiro Nacional, né? Então, nós temos aqui, tá? No topo da pirâmide, a Constituição Federal, tá? Vamos colocar certinho aqui, o artigo, 192 da Constituição Federal. O artigo 192, isso aqui é Constituição Federal, tá? Aí nós temos o quê? Segundo, né? Oh, meu Deus do céu, tá? Meu Deus do céu, olha, deixa eu pegar outro canetão aqui, porque eu vou levar nota baixa dos alunos, né? Olha aí, me esforçar aqui, 2, né? Lei complementar. Professor, qual que é essa lei complementar, né? Vamos colocar aqui, Constituição de 88. Nossa Senhora, cara, aí. Mas amanhã, a aula de amanhã vai ser legal, viu? A lei complementar que nós estamos falando aqui é a lei, a lei 4.595 de 64. Então, essa aqui é chamada de Bíblia para nós. Tá? É a lei que está regulando o sistema financeiro nacional. Professor, essa lei aqui, cara, a gente vai estudar essa lei no decorrer de todas as aulas. Você tem que assistir todas as aulas. Isso aqui é um amparo legal, né? Depois o terceiro, olha aí, nós temos o quê? As leis ordinárias. Tá, leis ordinárias, tá? Não dá para ler, desculpa, mas coloquei leis ordinárias, né? Professor, quais são essas leis ordinárias? São diversas leis ordinárias, né? Vou dar o destaque entre elas, né? A lei do COAF, de 2020. Salvo engano, 13.900 e pouquinho, 934, lei do COAF, né? Tô colocando de leis. O quarto, na hierarquia das leis, né? Nós temos o que? As resoluções do Conselho Monetário Nacional. Iremos estudar dezenas de resoluções, né? E, finalmente, nós temos aqui as circulares, As circulares do Banco Central do Brasil, da CVM, tá? E você coloca da SUSEP, da Previc, né? E assim por diante, né? Então, isso aqui é a hierarquia das leis, tá? Só para vocês entenderem aqui. Estão no topo das leis. E, professor, calma, não precisa se desesperar. Aqui você vai aprender. Então, artigo 192 da Constituição, é o norte, é um artigo, só aquilo. Sim, a lei complementar, ou segundo, a lei 4.595, que é uma lei ordinária, tá? Mas com status de lei complementar. Tá? Por quê, professor? Porque essa lei ela foi ditada em 64, e a Constituição de 88. Então, depois da Constituição de 88, o legislador deveria editar uma lei. Como não editou essa lei, existia uma lei antiga, essa lei antiga ela foi recepcionada pela Constituição e passou a ter status de lei complementar. Depois nós temos aqui as leis ordinárias, são diversas leis, as resoluções do Conselho Monetário Nacional, importantíssimo para os nossos estudos, nós vamos estudar diversas resoluções, e finalmente as circulares aí do Banco Central do Brasil em especial, né? Então, olha aí, pronto, né? Pronto, está aqui, né? Como é que vai ser a estrutura legal dos nossos estudos, né? Aí eu digo para vocês, né? Olha, quando tiver algum assunto assim de legislação, cara, leia na origem, né? O texto da lei,
Tá? Estude na fonte, cara, porque o examinador ele vai retirar as questões que são desses dispositivos aqui. Você pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza disso, né? Então, a lei complementar. Qual lei complementar? Anotem aí. A lei complementar que se refere ao artigo 192, no dia de hoje, é a lei 4.595 de 64, tá? Especificamente, essa lei foi publicada no dia 31 de dezembro, olha aí, né? 31 de dezembro de 64, né? Pronto, né? Parte final do artigo 192, pode cair na prova? Pode. O que ele fala? Que essa lei complementar, e realmente essa lei complementar diz isso, ele falou o seguinte, cara, um banco estrangeiro, ele pode ter participação em uma instituição financeira? Pode. Só que o limite de capital estrangeiro, né? Olha aí, né? A participação e o limite estão definidas na lei complementar. Então, não é assim à vontade. Ou seja, conclusão do sistema financeiro nacional. É um conjunto de instituições, tá? E agora eu vou passar a segunda parte da aula para quê? Para apresentar essas instituições a vocês, né? Essas instituições são autoridades monetárias, instituições financeiras públicas e privadas, todas elas compõem aí o Sistema Financeiro Nacional, que tem por objetivo principal realizar o fluxo de capital entre os agentes econômicos, isto é, transferir recursos de poupadores para os tomadores de recursos, ou seja, a intermediação financeira. Tá? Então está aí para vocês aí o conceito do Sistema Financeiro Nacional. Professor, quais são essas instituições, né? Calma, vamos lá, estudo com bastante qualidade, tá? Estudo aqui bastante focado. Vem comigo, tá? Então nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a estrutura básica do Sistema Financeiro Nacional. Essa estrutura básica, ela está lá no Banco Central do Brasil, tá? Você pode ir lá, né? Olha nesse link aqui, ó. Banco Central, né? Estabilidade Financeira, né? SFN, Sistema Financeiro Nacional. Então nós temos aqui três grandes produtos no Sistema Financeiro Nacional. Temos um produto que é chamado de moeda, crédito, capitais e câmbio, tá? Temos um outro produto que ele é chamado seguros privados. E o terceiro e último produto que é chamado de previdência complementar, previdência fechada. Temos três grandes produtos aqui especificamente, né? Professor, quando a gente fala em moeda, significa dizer o seguinte, a quantidade de moeda que é colocada à disposição, ou seja, né, de recursos, né, dinheiro, né? Então, esse moeda aqui, ó, ele é o quê? Ó, é dinheiro, tá? Quem que regula? Principalmente o Banco Central. O Banco Central regula a quantidade de dinheiro colocado em circulação, né? Então, isso aí é o quê? Bom, a política monetária, tá? Política monetária, né? Por exemplo, né, eu tenho que fazer esses comentários para vocês entenderem até a dimensão das coisas, né? Rapaz, esses dias no botequim aí, eu estava aí assistindo uma dessas lives da vida aí, né? Conversando com os amigos, né? E é bom, né, a gente conversar sobre essas coisas, se divertir, pensar em coisas diferentes, tal, né? Aí a gente estava analisando, pô, cara, o governo tá aí, colocando dinheiro em tudo que é lugar, né? Passando aí os R$600 para a galera, bastante gente, não sei o quê, empresta dinheiro para empresa, para governo, para prefeitura, tal, né? E aí? Vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro. Só que o governo federal, ela tem a política monetária, né? Então, ó, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, ela pode o quê? Inclusive, vi uma matéria esses dias no jornal, Ela pode o quê? Fabricar dinheiro. Caso da moeda, faz aí umas verdinhas aí, pronto. Então, é a política monetária, a quantidade de dinheiro, né, que se coloca a posição. Quando a gente fala em quantidade de dinheiro em circulação, tá? Quantidade de dinheiro em circulação, o que eu quero falar para vocês? Isso é muito perigoso, tá? Porque quanto mais dinheiro em circulação, né, o que vai acontecer, cara? Vai alterar o consumo, ou seja, a volta da inflação, né? Muitos que estão me assistindo não sabem o que é inflação, e eu passei aqui, ó, na pele, eu vivi esse negócio de inflação. Então, meu medo é isso, cara. Cara, pode voltar a inflação? Pode voltar a inflação. Então, isso aqui é o quê? Moeda. Então, produto moeda é esse cara aqui. Produto crédito, né?
Quando a gente fala crédito, é isso mesmo. São as operações, ó, de empréstimos, né? E financiamentos. Tá aqui. Ah, empréstimos, né? Tá aí. As regras. Professor, eu quero um exemplo disso, tudo bem. Uma crise que nós tivemos do subprime em 1900 em 2008, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.